Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera em todo o Brasil, chegamos com mais uma aula, mais um encontro aqui, estou de novo, professor Brian, pedindo licença para entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho e o Aprova Concursos até você, legal? Mais uma aula, mais um encontro e que alegria, que satisfação, cara, a gente fica tão feliz de poder levar o nosso trabalho e difundir a matemática por tantos lugares desse país e muito obrigado por se preparar conosco aí, tá certo? E hoje, nessa aula, eu quero convidar você para a gente iniciar um debate que vai demorar 2 aulas, que é o debate acerca da porcentagem. Vamos lá, pensa comigo, olha, quando se olha para concurso público no Brasil inteiro, seja aquele mais simplesinho que cobra matemática, seja aquele mais avançado que cobra matemática, possivelmente, muito possivelmente, existem alguns temas que são centrais e um deles é, sem dúvida alguma, o estudo da porcentagem, legal? Porcentagem entra também naquele hall, naquele seleto grupo de conhecidos problemas de matemática básica, legal? Já fiz esse debate aqui anteriormente e falo para você, ó, será que a nossa matemática básica está realmente uma coisa básica? Realmente está trivial essa matemática? Ou será que a gente tem problemas, a gente tem que olhar com algum carinho, com algum cuidado, mesmo nessas questões mais básicas? É exatamente esse o motivo de convidar você para juntos aqui a gente discutir e debater um outro tema considerado de matemática básica, que é o tema da porcentagem, legal? E claro, você acompanha tudo do outro lado, como o meu convidado aí, pode ser? Venha comigo direto para a frase da nossa aula, vamos lá, a frase agora nos diz o seguinte, olha só, separei com muito carinho, aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier, né? Aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Bora lá então, matemática, porcentagem, agora é o nosso tema, legal? Muito bem. Primeiro detalhe importante, olha, o conceito de porcentagem, ele realmente está considerado, está agregado como um conceito de matemática básica. Por quê? Bom, deixa eu contar para você. Por mais que você não goste, e aí vamos deixar de lado os erros e coisas do tipo, mas eu preciso que você entenda que porcentagem é sinônimo também de uma razão. Acredita nisso? Porcentagem é uma razão considerada uma razão especial, porque se usam mais do que outras razões, legal? Essa razão conhecida como porcentagem é basicamente uma divisão, lembre-se que razão é sinônimo de fração e fração é sinônimo da palavra divisão, divisão por 100. Você acredita que porcentagem, na sua essência, naquela ideia mais simples, é uma divisão por 100? Esse é o conceito de porcentagem, perfeito? Então vamos lá direto para o conceito. Definimos porcentagem como uma razão que tem o denominador 100. Lembrando que trata-se do símbolo muito usado, o símbolo do porcento, legal? Então, quando se fala em x%, estamos falando na divisão de x por 100. É isso, x%, x dividido por 100. Bom, vamos a alguns detalhes que são importantíssimos nessa nossa caminhada da porcentagem. Detalhe número 1. Lembre-se, por favor, que porcentagem tem tudo a ver com o número decimal, e decimal tem tudo a ver com porcentagem. É uma via de mão dupla. Pense o seguinte, olha, se falarmos em 32%, na sua essência, 32% é 32 dividido por 100. E 32 dividido por 100 é 0,32. Muita gente, mas muita gente mesmo, se descuida desse fato e esquece que decimal e porcentagem tem tudo a ver. Pense o seguinte, olha, apareceu um 0,27 lá no meio da conta. Querido, pensa, 0,27 é 27 sobre 100. E 27 sobre 100 é 27%. Serve para número maior que 1 também. Olha só, de nada ele multiplicou por 1,45. Vamos entender juntos?
1,45, eu estou inventando esses valores até aqui, tá? 1,45 é 145 por 100. 145 por 100 é 145%. Perfeito? Comece a olhar mais o decimal com uma cara de porcentagem e lembre-se que a porcentagem tem esse viés do decimal. As coisas começam a ficar mais alinhadas e você começa a entender mais porcentagem por meio de decimal e decimal por meio de porcentagem. Mas é só o primeiro conceito, legal? Muito bem, vamos agora para o segundo conceito, a segunda dica da aula. O segundo momento da aula é, sem dúvida alguma, por mais simples que pareça, eu preciso revisar, resgatar e ter a certeza que você sabe calcular porcentagem. Veja, se você usa uma técnica diferente de todas que eu usar aqui, e você acerta e curtiu a sua e quer ignorar a minha, cara, seja feliz. Eu quero que você acerte e seja aprovado, tá? Vamos lá. Primeiro grande passo operacional. Como se calcula a porcentagem, legal? Depois que a gente calcular a porcentagem, vamos mostrar alguns detalhes a mais. Olha só, primeiro passo, como se calcula a porcentagem? Olha, essa é uma estratégia que pode ser feita de vários modos. Vou apresentar algumas a você. Jeito número 1. Vamos calcular 25% de 12. Bom, para se calcular 25% de 12, a galera faz assim e é um jeito que eu gosto bastante de resolver, que é o seguinte. Olha só, operacionalmente, o D, como operação matemática, tá? Como operação matemática, o D representa para nós a multiplicação. Então, muita gente aprende e faz a conta do seguinte modo. 25% de 12, você faz o 25, o D representa a multiplicação, pelo 12 e depois divide o resultado por 100. Tá vendo? 25, o D multiplicação, vezes 12, dividido por 100. A ordem que você faz não vai alterar o resultado. Vejamos, ó, 25 vezes 12 são 300. 300 quando dividido por 100 dá 3. Legal? 25% de 12 dá 3. O que eu gostaria de enfatizar é o jeito e não o resultado de multiplicação. Faz a porcentagem vezes o valor, divide por 100, tá aí o resultado 3. Legal? Bom, tem outro jeito de fazer também a conta, outro jeito de executar, que é aquela boa e velha regra de 3. Quer ver? Vamos calcular 12% de 50 usando uma estratégia diferente. Olha só. Eu não gostei disso aqui, eu me confundi. Vou tentar de um outro jeito então. Ó. 12% de 50. Um bom jeito também, tá? É pensar o seguinte, cara, 50 é o seu valor de referência, é o número que foi passado. Portanto, 50 representa para você o 100%. Legal? Se você quer encontrar 12%, é uma quantidade menor que naturalmente representa um valor menor. Legal? Repare, 50 é tudo, é 100%. 12%, uma quantia um pouco menor. Legal? Muito bem. Agora é só pensar o seguinte. 50 está para x, assim como 100 está para 12. Fazendo aquela boa e velha multiplicação cruzada, nós temos 100 vezes o x igual a 50 vezes o 12. Quando você faz 50 vezes o 12, são 600 e o valor de x é 600 dividido em 100, que dá 6. Pronto, está resolvido. Via a regra de 3, encontramos o valor de 12% de 50. Legal? Dois jeitos que são os mais ensinados aí de um modo geral. Vamos em frente? Quero falar de um terceiro jeito para você de fazer o cálculo de porcentagem, que é pensando sempre em 1%. Quer ver? Vamos calcular agora 80% de 500, legal? 80% de 500.
como eu faço isso também de um outro jeito? Cara, qualquer um dos jeitos resolve qualquer porcentagem, tá? Eu tô fazendo na ordem aí por uma questão de didática, mas só por isso. Ó, pense o seguinte, quando você olha para o valor de referência, você sabe naturalmente que ele representa o todo, ele representa o 100%. Muita gente faz até de cabeça a resposta pensando da seguinte estratégia. Puxa, pegue o 500 e divida por 100. Olha, 500 dividido por 100 dá 5. Esse número, quando você pega o total e divide por 100, o resultado obtido representa 1%. Ou seja, 1% do valor, neste caso, é 5. Pega o número, divide por 100. O resultado representa 1%. Como nós estamos interessados em 80% do valor, então é 80 vezes esses 5, que dá 400. Perfeito? Encontra 1% e multiplica pela porcentagem desejada. Legal? Esse é um jeito que você faz de cabeça, muitas vezes, porque dividir por 100 é uma coisa fácil e multiplicar pela porcentagem desejada, na maior parte das vezes, também é tranquilo. Legal? Muito bem. Superamos, então, a primeira etapa, a segunda etapa, que é o cálculo de porcentagem. Legal? Agora, vamos começar a falar, de fato, o que dá enrosco, o que dá transtorno, o que deixa a galera perdendo as questões de porcentagem. Vamos lá? Seguinte, ó. Para você começar o seu grande desafio de porcentagem, primeiro detalhe é como se calcula porcentagem de porcentagem. Esse é o primeiro detalhe. Vamos lá. Como se calcula 40% de 80%? 40% de 80%. Olha só, se você consegue dominar um pouquinho o cálculo com frações ou decimais, você tranquilamente resolve esse problema. Só com o que eu falei até aqui. 40% é 40 por 100. 80% é 80 por 100. O D representa para nós a operação de multiplicação. Para facilitar a nossa vida, vamos simplificar um zero de cada um dos termos, e aí eu vou ter 4 vezes 8, 32, 10 vezes 10, 100. 32 sobre 100, 32%. Legal? 40% de 80% ou 80% de 40% representa 32%. Dá para fazer da forma decimal. Vamos à forma decimal? 40% é 0,40. 80%, 0,80. 0,40 vezes 0,80, 0,32, que em porcentagem, 32%. Perfeito? Então, os dois jeitos são equivalentes aí. Legal, maravilha. Agora, nós temos talvez aqui o grande desafio. Calcular a porcentagem, reconhecer porcentagem, trabalhar, cara, tudo certo. Mas o problema é que os exercícios de concursos, provas e exames, eles não trabalham só com o reconhecimento e com o cálculo direto de porcentagem. Você precisa fazer algo a mais. E é aqui que eu começo a ter que explicar com muito detalhe. Olha só, a maior parte das questões de concurso, elas vão se referir a um aumento percentual ou um tipo de queda ou desconto percentual. É aqui que estão os problemas. Às vezes, você nem tem o valor e precisa aumentar ou diminuir percentualmente. É aqui que o sapato aperta. Por isso, vamos à regra. Veja, toda vez que você precisar aumentar um valor que você conhece ou um valor que você não conhece em X%, multiplique o número em questão por 1 mais X sobre 100. E não é macete não, é uma regrinha que eu posso deduzir para você. Pense, se você quer aumentar o valor é ultrapassar os 100%. Então tem que ser mais do que 1. Vamos discutir isso? Vamos lá, ó. 1 mais X sobre 100. Você concorda que de tantas formas que eu posso escrever o número 1,
Uma delas é escrevendo 100 dividido por 100 mais x dividido por 100. Legal? Pense comigo, 100 dividido por 100 é a mesma coisa que 100%. Concorda comigo? Então vamos lá. 100% mais x%. Você concorda que na operação 100% mais x% são cento e poucos por cento, concorda? Exatamente por isso que quando eu multiplicar por 1 mais x sobre 100, eu estou extrapolando o 100%. Por isso que o valor aumenta. Pensa comigo, ó. Pega um número, multiplica por 1, qualquer coisa. Ele não vai ficar maior? Claro, esse qualquer coisa é quantos por cento ele fica maior. Você fala assim, Então, peraí, Brian. Veja se você entendeu. Quando eu pego, por exemplo, um número e multiplico ele por 1,32, ele vai aumentar ou vai diminuir? Ele vai aumentar. Vai aumentar quanto? Vai aumentar 32%. Entendeu? O decimal tem tudo a ver com a porcentagem. Serve para aumento, serve para desconto. Se você estiver interessado em fazer uma queda, um desconto percentual, você vai pensar o seguinte, olha, multiplique o número em questão por 1 menos x sobre 100. Ou seja, o seu 100% será reduzido x%. Vamos praticar? Vamos fazer um exercício? Bora lá então, ó. R$10 com um aumento de 40%. Claro que dá para fazer por regra de 3, claro que tem outras estratégias, mas eu quero mostrar uma regra que vai ser muito eficaz daqui a pouquinho quando as questões ficarem mais elaboradas. Vamos lá. R$10 para aumentar 40%. É 1 mais 40 sobre 100. Perfeito? 40 sobre 100 é a mesma coisa que 4 sobre 10. 1 mais 0,4, que é 10 vezes 1,4. 10 vezes 1,4, 14. O valor aumentado, 14. 25 com um aumento de 20%. Então vamos lá. 25 aumentando 20%. 20%, 20 por 100. 20 por 100, a mesma coisa que 2 por 10. 1 mais 0,2. Ou ainda 25 vezes 1,2. Quando você faz 25 vezes 1,2, 30. Multiplicar por 1,2 aumenta 20% de qualquer número. Tá aí o resultado já aumentado. 80 com uma queda de 30%. Então vamos lá. R$80 com uma queda de 30%. Então vai ficar 1 menos 30 sobre 100. Perfeito? Pense o seguinte, olha, se você vai dar uma queda, se vai ter um desconto de 30%, 30%, 30 por 100, a mesma coisa que 3 por 10, que é 0,3. Perceba, 1 menos 0,3 é 0,7. E aqui eu preciso que você olhe com carinho e pensa, puxa, tirar 30% é manter 70%, 0,7. Como 8 vezes 7 é 56, 56 é o valor já reduzido aí. Legal? Mais um, 62 com uma queda de 10%. Vamos fazer? Olha só, 62 com uma queda de 10%. 10%, 10 por 100 é 1 menos 0,1. Insisto com você nessa ideia. Se você tira 10%, você está mantendo 0,9. O que é 0,9? 90%. E 62 vezes 0,9 dá 55,80, valor já descontado. Perfeito?
Eu sei que muita gente é resistente e não quer resolver questões usando essa ferramenta por julgar difícil, talvez por julgar que não precisa da ferramenta, mas é que esse problema, ele abre uma série de outros. Quer ver? Vamos agora ao maior dos desafios. Veja, muita gente perde questões por não conhecer a estratégia de resolvê-las. 2 aumentos sucessivos de 10%. E aí tem vários enunciados. O cara fala assim, olha, em janeiro ele ganhou 10%, em fevereiro ele ganhou mais 10%. Qual foi o acumulado dos 2 meses? Adivinha qual é a letra, a alternativa piscando fosforescente assim lá na hora? Lá. Ah, 10 mais 10, 20. Perdeu. Porque pense, ó, se eu estou fazendo 2 aumentos de 10%, a situação é assim, ó. 1 mais 10 sobre 100, primeiro aumento. 1 mais 10 sobre 100, segundo aumento. Como 10 sobre 100 é a mesma coisa que 1 sobre 10, então é 1 mais 0,1, que multiplica 1 mais 0,1. Na prática, 1,1 vezes 1,1. Se 11 vezes 11 dá 121, 1,1 vezes 1,1 dá 1,21. E aí voltamos nos primeiros minutos da aula, a relação íntima que existe entre porcentagem e decimal. Pense no número, multiplique ele por 1,21. Ele aumenta ou ele diminui? Claro, ele aumenta. Faz aí, escolhe o número, multiplica por 1,21. Ele aumenta. Aumenta quanto? Aumenta 21%. Legal? Eu sei que talvez você pense o seguinte, mas Brian, não faz sentido. Aumentou 10, aumentou 10, aumentou 20. Não, porque pense assim, olha, vamos pensar em dinheiro, que com dinheiro a galera entende. Imagine que você está com 100 reais, legal? E esses 100 reais sofreu um reajuste de 10%. É visível que 10% de 100 reais realmente represente 10 reais. Claro, é a 10ª parte e você passa a ter 110 reais. Legal? Maravilha. Só que agora você conseguiu ganhar 10%, então você vai colocar 10% também. Você concorda que 10% de 100 é uma coisa, 10% de 110 é outra? Ou seja, à medida que o valor aumenta, o 10% aumenta também. E a 10ª parte de 110 dá 11 reais. O segundo aumento é maior que o primeiro, porque quanto mais dinheiro você tem, a mesma porcentagem representa um resultado maior. Consegue entender? Pense, 10% do meu salário é uma coisa, 10% do seu salário é outra, concorda? Ah, claro, né? Então, é isso que eu tô te falando. Bora lá. Agora, serve o raciocínio para o aumento, serve o raciocínio para a queda também. 2 quedas sucessivas de 10%. Vamos ver? 2 quedas de 10%. Vai ser assim, ó. 1 menos 10 sobre 100, que multiplica 1 menos 10 sobre 100. Legal? Repare, simplificamos os zeros e aí vai ficar 1 menos 0,1, que multiplica 1 menos 0,1. Insisto na ideia mais lógica de todas, que se você tira 10%, você está mantendo, você está assegurando 90% 0,9. Legal? Só que é 90% de 90%, ou seja, 0,9 vezes 0,9. 0,9 vezes 0,9, 0,81. Ou seja, quem sai de 100% e termina com 81%, ganhou ou perdeu? Perdeu, teve queda. Queda de quanto? De 19%. Perfeito? 2 quedas de 10 representam uma queda de 19%. Legal? E por último, se eu aumentar 10 e reduzir 10, eu aumentei 10%, depois eu reduzi 10. A loja deu 10% de desconto e no outro dia remarcou em 10. Tá tudo na mesma? Não. Vamos fazer conta para te mostrar. Olha só. Aumentar 10. Perfeito. E depois reduzir 10.
Já fizemos, né? Olha lá, 1 mais 0,1, que multiplica 1 menos 0,1. Na prática, 1,1 vezes 0,9. 1,1 vezes 0,9 dá 0,99. Espera aí, comparando com o todo, comparando com o total, 0,99 ganhou ou perdeu? Perdeu, porque 0,99 é 99%. Portanto, quando você aumenta 10 e desconta 10, você está perdendo 1%. Essa é a regra. Legal? Perceba, esse desafio, esse problema, esse tipo de situação é que coloca os candidatos em maus lençóis quando o assunto é porcentagem. Vamos ver realmente se você entendeu, para a gente fechar essa aula e trazer várias situações na aula seguinte de problemas e questões de concurso. Pode ser? Bora lá então, ó. Veja o exercício, veja a situação. O PIB de um país que entrou em recessão no fim de 2008 tinha crescido 10% no primeiro trimestre. Então vamos lá? No primeiro trimestre, ele conseguiu 1 mais 10 sobre 100. Depois, 5% no segundo trimestre. Então, no segundo trimestre, ele aumentou 1 mais 5 sobre 100. Ficado estável no terceiro trimestre. Puxa, se ele ficou estável no terceiro trimestre, com 1 mais 0 sobre 100. Não cresceu nem diminuiu. E no quarto trimestre, ele caiu 10%. 1 menos 10 sobre 100. Eu já estou escrevendo, já estou configurando a resposta correta da parada. Muitos candidatos, mas ó, muitos candidatos fazem de forma irresponsável. Ele faz assim, aumentou 10, perdeu 10, ficou na mesma. Ele disse que aumentou 5, então a resposta é a letra B, e ainda sai falando que estava fácil a prova. Mas não é assim. Quando você aumenta 10%, os valores já não são mais os mesmos. Ou seja, o segundo impacto faz diferença depois do primeiro que já fez, ok? Pense, você ganha 10% a mais todo mês. O 10% que você ganhou em dezembro é o mesmo que você ganhou em janeiro do ano anterior? Não é. Se você vai ganhando mais, o 10% aumenta, ok? Maravilha. Aquela relação íntima entre decimal e porcentagem, olha, a divisão de 10 por 100 é a mesma de 1 por 10. Portanto, eu vou ter lá 1 mais 0,1, bora lá, ó, 1 mais 0,1, que multiplica 1 mais 0,05, que multiplica 1, já que 0 dividido por 100 é 0, e 1 menos 0,1. Perfeito? Repare, é muito comum, moçada, eu estou falando para você, é muito comum você confrontar porcentagem e decimal, decimal e porcentagem. É muito comum mesmo, legal? Fechando o trabalho, 1,1 vezes 1,05 vezes 0,9, já que multiplicar por 1 não faz a menor diferença. 1,1 vezes 1,05 vezes 0,9 dá 1,0395. Te pergunto agora, multiplicar por 1,0395 aumenta o valor ou diminui o valor? Aumenta, perfeito. 1 é 100%, aumenta 0,0395. Para passar para a porcentagem, basta multiplicar por 100. Ou seja, depois de todo o ocorrido, houve um aumento de 3,95%. Legal? Já já eu volto, moçada, para fazer mais exercícios e mais problemas de porcentagem para realmente a gente ficar bom nisso, ok? Conto com você, viu? Até já! Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau!